Vamos lá, rapaziada. Estamos aqui para iniciar nossa aula de matemática aí hoje, certo? Isso aí vai ao assunto de adição e subtração de números racionais, que vocês vão encontrar lá na página 46, certo? Então, como é que a gente vai trabalhar com adição e subtração de números racionais, certo? Então, se você observar aqui, nós temos o parênteses. Então, o primeiro passo é eliminar o parênteses, certo? Então, eliminando o parênteses aqui, pessoal, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar assim, olha. Opa, mais 1 sobre 2. Usando a regrinha de sinal, ó. Menos de fora com mais de dentro vai dar menos 3/5, certo? Só que aqui, por enquanto, a gente o quê? A gente não vai poder somar. Por que a gente não pode somar e subtrair essas duas frações? Porque essas duas frações, elas estão com denominadores diferentes. Daí, então, nós temos que relembrar que para eu poder somar ou subtrair, eu tenho que ter o mesmo denominador. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou tirar o MMC de 2 e de 5, certo? Então, eu tiro o MMC de 2 e de 5, certo? Que vai dar 10. Pronto. Se você observar, existe uma propriedade do MMC que a gente estudou lá no 6º ano, que quando os números eles não têm divisores em comum, eles só têm o número 1 como divisor em comum, significa que eles são primos entre si, certo? Porque eles só têm o número 1 como divisor comum, então a gente diz que eles são primos entre si. Então, quando você for calcular o MMC e esses dois números eles forem primos entre si, para você calcular o MMC, é só multiplicar eles, ó, 2 vezes 5, 10. Então, 10 é o meu novo denominador. Certo? Aí o que eu faço com esse 10? Esse 10 eu divido por 2 e esse 10 eu divido por 5. Certo? 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 1 vai dar mais 5. Menos 10 dividido para 5 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Aí igualei ao mesmo denominador. Então o denominador a gente não vai mexer mais. Então, a gente repete o denominador e aplica as regrinhas de sinais que a gente já estudou, né? Eu tenho mais 5 e menos 6. Os sinais são diferentes. Então, na adição e na subtração, quando os sinais são diferentes, o que a gente faz? Repete o sinal do maior valor, que o maior valor aqui é o 6. Repito o sinal do 6. E subtrai o maior valor com o de menor valor. 6 tira 5 vai dar 1. Então, a resposta vai ser menos 1/10, certo? Então, no numerador, vocês vão utilizar a regrinha da adição e da subtração que a gente já estudou quando estudou números inteiros. Pronto, aí está a nossa resposta. Menos 1/10, ok? O segundo exemplo está assim, olha. 7/4 menos 8/6. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tirar o MMC, porque os denominadores eles são diferentes, certo? Então, tem parênteses? Não tem, então a gente não tem que eliminar nada aqui. Eu só preciso calcular o danado do MMC. Tem que calcular o MMC de 4 e 6. Como eles têm divisores em comum, então eles não são primos entre si, então eu não posso multiplicar 4 vezes 6, tá? Então vamos lá, por 2 dá 2 e aqui 3. Por 2 dá 1, aqui 3. Por 3 dá 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. O MMC vai ser 12. Aí o que eu faço com esse 12? Divido por 4 e divido por 6. 12 dividido para 4 vai dar 3. E 12 dividido para 6 vai dar 2. O resultado eu multiplico, pessoal, com o de cima, olha. 3 vezes 7 vai dar 21, menos 2 vezes 8 vai dar 16.
Agora eu diminuo. 21 menos 16 vai dar 5/12. Acabou aí. Então, aqui nós temos alguns probleminhas envolvendo as frações, envolvendo os números racionais, certo? Então, quando a gente tem esses probleminhas envolvendo os números racionais, a gente tem que prestar atenção. Quando ele fala pontos a ponderar, certo? É quando a gente trabalha com um todo em relação a uma parte. Que a gente sabe que um todo ele significa um inteiro. Certo? Eu tenho isso tudo aqui, olha. Isso aqui eu tenho um inteiro. Certo? Isso aqui foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Se eu usar duas partes, né, representando essa parte aqui que eu vou utilizar, em forma de fração vai ficar 2/5. Então, pontos a ponderar é justamente isso. A gente vai trabalhar com a parte de um inteiro. Se eu for utilizar tudo isto aqui, isso aqui pode ficar assim, olha, 5/5. Que 5 dividido para 5 vai dar 1. Que no caso é 1 inteiro. Certo? Então, continuando aí, pessoal. Então, nosso primeiro exemplo aqui, ele está falando assim, olha. Por um trabalho realizado, Diogo recebeu R$ 1.800. Destes ganhou 7 nonos. Nas despesas da casa, o restante deixou na sua conta bancária. Quanto gastou Diogo nas despesas da casa? Então vamos lá. Vamos imaginar que ele tem o seu inteiro. O inteiro é o salário dele. Isso tudo aqui é o salário dele. Sendo que o salário dele ele repartiu em 9 partes. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá mais ou menos assim. Certo? Ele recebeu R$ 1.800. Tudo isso aqui vale R$ 1.800, que é o salário dele. Certo? Ele gastou 7 nonos nas despesas, o quê? Da casa. 7 nonos. Aí coloca aqui, ó, como dados, tá? Em casa ele gastou 7 nonos nas despesas de casa. Continuando aí, pessoal. E o restante deixou na sua conta bancária. Ele gastou 7 partes de 9. Então, na conta, qual é a fração que representa a quantidade que ele deixou na conta? Se ele usou 7 de 9, então ele vai ficar com 2 de 9 na conta bancária. Tá aqui. Temos os valores todos aqui, olha. Em casa ele gastou 7 nonos, na conta ele tem 2 nonos e o total do salário dele é 1.800. Tá? Quanto gastou o Diogo nas despesas da casa? Agora ficou fácil. Quanto que ele gastou em casa? Gastou 7 nonos de 1.800. Então a gente coloca aqui, olha. 7 nonos de 1.800. Aí o que eu faço? Esse D aqui a gente já estudou que toda vez que vier essa letra D representa uma multiplicação. Então vai ser 7 nonos vezes 1.800. Aí o que eu faço? O número que está sozinho eu divido pelo de baixo. Então eu divido 1.800 dividido por 9. Dividir isso aqui deu 200. O resultado, o que eu vou fazer? Vou multiplicar com o de cima da fração. Então, eu multiplico 200 vezes 7. Vai ser igual a R$ 1.400. Ou seja, ele
gastou um total de R$ 1.400. Cheguei na minha resposta. Então, esses tipos de problema, a gente chama eles o quê? De pontos a ponderar. Entendeu? Que a gente vai trabalhar com a parte de um inteiro. Vamos lá, gente. Agora nós vamos trabalhar com o problema que envolve trabalho associado, né? Quando se fala em trabalho associado, o trabalho associado ele é conhecido, na maioria, todo mundo conhece ele, como problema torneira. É quando você usa duas ou mais torneiras para poder encher um certo recipiente, né? Daí então a gente utiliza essas duas formulazinhas aqui para você simplesmente o quê? Saber qual vai ser o tempo total que essas duas ou mais torneiras vai levar para poder encher um certo recipiente. Por exemplo, você quer encher uma caixa d'água com duas torneiras. Para você saber o tempo exato que vai encher esta caixa d'água, você precisa saber o tempo exato que cada uma torneira vai poder encher essa caixa d'água. Então o que você faz para poder achar o valor, o tempo que essas duas torneiras abertas simultaneamente vai levar para poder encher essa caixa d'água? Você vai multiplicar o tempo da primeira torneira com o tempo da segunda torneira e vai dividir o tempo da primeira torneira mais o tempo da segunda torneira. Se você tem 3 torneiras, você vai fazer o quê? Vai multiplicar esses 3 tempos e vai dividir pela soma da primeira torneira vezes a segunda, mais a primeira torneira vezes a terceira, mais a segunda torneira vezes a terceira. Aí você vai achar o tempo que essas 3 torneiras vai levar para encher aquele recipiente, aberto simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então nós temos um probleminha aí, 2 probleminhas aí que a gente vai utilizar esse trabalho associado. O probleminha desse está na página 48 e 49 do passo a passo de vocês. E está falando da seguinte forma. O pedreiro ele poderia fazer o muro em 40 dias. E o outro pedreiro ele faria o mesmo muro em 60 dias. Trabalhando os dois juntos, em quantos dias concluíram o muro? Então toda vez que vocês vê essa palavra no problema, trabalharam juntos, fizeram juntos, né? Ou então a palavra simultânea vocês vão poder usar o trabalho associado, ou seja, essa formulazinha da torneira aí, do problema torneira, tá? Aí não é torneira, mas a gente pode muito bem utilizar aquela formulazinha lá, tá? Então, N é o total de tempos, vai ser igual o tempo do primeiro pedreiro, que é a quantidade de dias, que é de 40 dias, vezes a quantidade de dias do segundo pedreiro, que é de 60 dias também. Aí eu vou dividir pela soma desses dois, ó, 40 mais 60. N vai ser igual a 4 vezes 6 dá 24, acrescento 2 zeros, dividido para 100. Cortei esses 2 zeros aqui, que eu vou dividir, resposta igual a 24 dias. Pronto. Esses 2 torneiros levarão 24 dias se trabalharem juntos para concluir essa obra, tá? Questão 2, tá assim, abrindo-se uma torneira A em um reservatório que fica cheio em 3 horas, abrindo-se a torneira B, encherá o reservatório em 2 horas. Em quanto tempo conseguiremos encher o reservatório caso as 2 torneiras sejam abertas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo? Então a gente vai ter N, vai ser igual ao tempo da primeira torneira, que é de 3 horas, vezes o tempo da segunda torneira, que é de 2 horas. Agora eu vou somar 3 mais 2. Aqui vai dar 6 dividido para 5. Dividir isso aí, eu vou ter 1,2 horas. Certo? Pronto. Então vocês têm que ficar atentos, gente. Até mesmo ao tempo, que para você somar e multiplicar esses 2 tempos aí, eles têm que estar na mesma unidade de tempo. Se uma está em hora, a outra também tem que estar em hora. Se uma está em dias, a outra também tem que estar em dia. Se uma está
em dias e o outro em hora, vai ter que transformar alguém aí em dia ou alguém em hora, tá ok? Então, encerramos aí a nossa aula dessa semana aí e depois vocês mandam ver aí nos exercícios aí, tá ok? Valeu então, um abraço, tenham todos aí bons estudos.